Começa agora, Metrópole Serviço, prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h04, está começando aqui o Metrópole Serviço. Hoje, dia 28 de abril, quarta-feira. Sim, olha, meu cabelo tá todo desgrenhado aqui, gente. Vou ajeitar depois, viu? Prometo, porque minha entrevistada merece. Ela tá toda arrumada lá do outro lado, que eu já vi. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, direitinho, porque a gente está aparecendo não só aqui nas ondas da rádio, mas também no YouTube. E não ajeitei meu cabelo, ficou essa loucura aqui. Como diz Caio Hadley, o tempo anda curto, a gente anda correndo muito. Caio Hadley está aqui com a gente, ajudando a fazer o programa. E aí a gente inventa um coque, faz um negócio aqui de qualquer jeito, mas sempre querendo ficar bom. Muito bem. Vamos lá. Você pode e deve ligar para cá, viu? O telefone é 3505-5000, telefone aqui da rádio. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, e aí é 98155-3258, 98155-3258. Também estamos ao vivo aqui no YouTube, por isso vocês estão me vendo arrumando esse coque aqui, dando um jeitinho no cabelo. Por quê? Porque minha convidada lá do outro lado está muito arrumada, já vi ela ali na prévia. Janaína Bastos, advogada, trabalhista, professora. Tudo bom? Como é que vai? A Ana disse? Eu disse, ela estava toda arrumada, eu já tinha visto ali. Feliz de vir dar essa notícia aqui, né? E você tá linda de qualquer jeito, deixa de história. Tentando ajeitar para não ficar muito ruim, mas... Com exceção da máscara, né? Que ninguém merece máscara, mas é o que temos para esse período. É bom que você tá aí em casa, fechadinha, ou no escritório, fechadinha, tá tudo certo. Aqui a gente não pode. A gente está com outras pessoas circulando, então é importante. A gente usa o tempo inteiro aqui máscara. Eu estou aqui dentro da minha sala, quietinha. Hoje temos assunto novíssimo. A gente já estava aguardando por isso. Essas mudanças, na verdade, esse relançamento, se a gente pode chamar assim, desse pacote de medidas que flexibiliza essas regras trabalhistas todas. É quase a mesma medida provisória 927 que teve lá atrás, no começo da pandemia. E a gente volta aqui com ela, porque foi anunciada, já foi relançada hoje. E tem mudanças tanto em férias, feriados, banco de horas, FGTS, aquela coisa da suspensão do contrato, diminuição de jornada, quem vai pagar o quê. E aí sim, quem que a gente tem que chamar? Janaína, porque sabe tudo sobre isso. Já estava aguardando aqui esse momento, porque já vinha sendo anunciado que isso deveria acontecer. E a gente precisa entender o que muda, o que não muda. Eu vou começar com uma pergunta, já virou uma tradição, todo dia eu falo isso, com a pergunta que Medrado deixa aqui para gente na passagem do programa. E aí ele queria saber se com essas novas regras, esse novo pacote, começa a partir de quando e se de alguma forma é retroativo. Ele fala que existiu um momento que isso aconteceu, dessa suspensão de contrato e tal, parou e agora volta. Se nesse momento, nesse intervalo aí, que teve gente que não conseguiu pagar salário, não conseguiu ajustar as contas, se existe algum benefício ou não, é a partir de agora e para quem? Vamos lá. Medrado sempre cirúrgico nas perguntas dele, né? Sempre extremamente pertinente. Ele está certíssimo. A medida provisória 927, lá de 2020, ela trazia algumas disposições que meio que arrumavam a casa de quem fez de qualquer jeito por falta de uma medida. A medida 936 também trouxe essa previsão. Foi lá aquela primeira medida que trazia suspensão de contrato de trabalho e redução de contrato de trabalho. Agora não. Agora, os atos feitos anteriormente não ficam convalidados. Eles ficam vigentes a partir de hoje. Essa medida provisória, nós, advogados trabalhistas, não dormimos, né? Porque a essa altura do campeonato, a pessoa que vos fala já está com o e-book pronto, que eu vou divulgar, já pedi para o pessoal divulgar. Então, a gente passou a madrugada lendo medida, comparando medida com o do ano passado e vendo tudo que tem que fazer.
e não tem conserto para o que aconteceu até o dia 27 de abril de 2021. Então, entre janeiro e agora, 28 de abril, não tinha nenhum tipo de medida suspendendo o contrato, não tinha nenhum tipo de medida reduzindo o salário. Quem fez através de sindicato é válido. Quem tentou fazer antecipação de período de férias, tudo isso que a gente vai tratar aqui hoje, quem tentou fazer banco de horas negativo, está descoberto. Ela é igualzinha à outra medida provisória que teve ou ela é diferente? Tem umas diferencinhas, tem algumas coisinhas, tem algumas coisas que foram suprimidas, ela já começa logo do início, né? Porque antes nós tínhamos um decreto de calamidade pública e que foi, obviamente, trazido aí pelo STF a continuidade desse estado, apesar da não continuidade do decreto. Então, agora, lá desde o início da MP, eles sempre se referem ao período de necessidade. Deixa eu até abrir aqui para não falar nenhuma bobagem. Espera que eu estou com ela aberta aqui na outra aba. Sempre. Ela diz aqui, dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, antes a gente tinha uma limitação à vigência do decreto, ou seja, se o decreto fosse revogado antes, acabavam as medidas. Agora, essa medida tem um prazo já previsto no artigo 1º de 120 dias, prorrogáveis por ato do Poder Executivo por mais 120 dias. Mas aí depende de um outro ato. Então, inicialmente, tem essa vigência de 120 dias. E passa a valer a partir de hoje? Exatamente. Então, quem é o empregador, ele pode fazer e o que o empregado precisa ficar atento? Eu já estou fazendo. Aqui mesmo no escritório, os primeiros já estão sendo assinados, porque ainda tem gente precisando. Vamos combinar também, fazendo um parênteses aqui, que eu não posso deixar de fazer, que é uma medida altamente tardia. E a medida da suspensão do contrato de trabalho e da redução, eu até entendo que lá, por questões de cambalacho orçamentário, ela realmente tenha sido postergada. Mas foram duas medidas provisórias, né? A gente tem a medida provisória 1045, que é a de suspensão de contrato de trabalho, e a que veio depois, a 1046, que é a equivalente à medida provisória do ano passado, 927. Então, essa medida 927, ela tem 4 meses, quase 5 meses de atraso, né? Porque desde o dia 1º de janeiro que a gente não tem nada salvaguardando os empregos. E essa, pelo menos, seria uma medida profilática que só, como a gente falou até na outra entrevista aqui, que só realmente traria benefícios para a manutenção dos empregos. Aqui mesmo no escritório eu vivenciei dezenas vagas de emprego sendo encerradas, contratos sendo desfeitos por não ter o que fazer. Não tem dinheiro, não tem como antecipar férias, não tem como fazer nada, não, mandar embora. E mandou. Porque já tinha passado o prazo que, como na outra medida, que garantia por um tempo. Exato. Ou seja, durante o tempo que durou a medida, como essa não a também. medida, a lei. Nós estávamos até dezembro de 2020, nós estávamos com o benefício emergencial pela lei 14.020, que foi justamente a transformação em lei, a conversão em lei da medida provisória 936, que foi quem suspendeu os contratos de trabalho. Aí acabou. Isso. A medida 927, que agora é essa correspondente 1046, ela caiu, ela caducou, porque, como a gente já conversou aqui, tentaram botar uns jabutis dentro dela, tentaram enfiar uma reforma trabalhista lá dentro, coisa que não tinha nada a ver, e no final das contas, o que precisava virar lei, não virou lei. E aí caiu e não pode mais ser aplicado, que é o banco de horas, antecipação de feriados, as regras mais específicas sobre teletrabalho, antecipação de férias coletivas. Então, teve uma série de coisinhas que caiu, que não pode mais ser usado. Então, quando chegou o dia 1º de janeiro de 2021, o empresário não tinha nada, os empregados não tinham
nada, não tinham a que se socorrer. E agora só que volta, a gente já está em abril. Voltou tudo agora. Então, esse período, exatamente o que Medrado tinha colocado como pergunta, ficou esse ato e vamos seguir em frente, porque não tem jeito, ela não é retroativa nesse ponto, tem que ser a partir de agora. E a partir de agora... E só fazendo um parênteses, essa medida retroativa, essas retroatividades que colocavam lá em 2020, isso é altamente questionável a legalidade disso. É altamente questionável. Mas essa não tem nem questionamento que não teve mesmo retroatividade. Pois é, cenas para os próximos 2 anos nas reclamações trabalhistas. Não, vocês vão trabalhar muito, isso é verdade. E se imaginava naquela época da reforma que, olha, ia acabar a justiça do trabalho. Veja bem, né? Olha, eu já disse a você várias Santos vezes, fortes a gente teve essa esse de vocês. De conversar, inclusive na época da reforma trabalhista. Não, enquanto tiver uma pessoa contratando e outra usufruindo do trabalho de uma outra pessoa, você dê o nome que quiser. Você pode dar o nome de trabalho, de contrato civil, do jeito que quiser. Vai continuar existindo lei trabalhista. Você pode mudar o nome, mas os princípios básicos daquilo ali vai continuar existindo. Não tem essa possibilidade. Claro, houve um enfraquecimento grande dos direitos sociais, com toda certeza. Concordo com isso? Não. O empregado realmente ele tem uma condição inferior aos empresários? Tem. Todos os empresários são iguais? Não. Claro que não. Não dá para comparar o seu Zé da padaria com a Petrobras, dá? Não. Então. Veja bem, né? Mas, de uma forma ou de outra, houve um enfraquecimento, sim. Houve que resultou hoje, que está sendo fortemente discutido por todos os tribunais em todo o país, essa questão do trabalhador não poder pagar custas processuais, pagar honorários de sucumbência. Isso já tem até uma decisão bem favorável aqui no TRT da Bahia, que meio que corta isso, que são avanços bons. Isso realmente é uma mordaça na boca do trabalhador. Não há como se negar isso. Voltando agora para a MP. Tem uma pergunta já aqui, que ela deve estar na listagem de mudanças, que é uma lista grande. A gente vai tentar ir de ponto a ponto aqui. Mas o Juvenic está perguntando, ele quer saber o seguinte: boa tarde, essa redução se aplica ao trabalhador para férias e 13º? Se aplica sim. Tudo aquilo que aconteceu no ano passado, esse ano vai acontecer novamente. Todas aquelas modificações que acabaram impactando na mudança do prazo de contagem das férias, do 13º, isso vai impactar. A grande mudança dessa vez, com relação às férias, é que veio específico na antecipação dos períodos de férias, que se houver pedido de demissão do empregado, que aquele período de férias que foi antecipado, ele vai ser descontado da rescisão do contrato de trabalho. E aí a gente, no meio jurídico, tem uma discussãozinha básica. Porque tem um outro artigo lá da CLT, eu sei que eu não gosto de falar em artigo, né, que não interessa, mas eu sei que tem muito aluno me escutando aqui também. Tem lá no artigo 477 da CLT, que a gente só pode descontar o valor de uma remuneração do empregado lá na rescisão do contrato de trabalho. Só que as férias vai acontecer de ser um valor superior a isso. Uhum. Então, o que é que fica valendo? O que está na CLT ou o que está na MP? Para mim, fica valendo o que está na MP. Discussão boa, hein? Isso só um ponto. Tem muita discussão boa. A gente tem material aqui para a gente fazer artigo, para a gente fazer live, para a gente produzir conteúdo aqui, e até a gente vai passar o resto do mês fazendo coisa. Vamos entender aqui o nosso dia a dia aqui para essa antecipação de férias. Tem as férias individuais, que podem ser notificadas ao trabalhador com antecedência mínima de 48 horas. E tem também a concessão de férias coletivas, né, que não tem necessidade de comunicação aos sindicatos, é isso? Isso, que mudou também agora. Na vigência da medida do ano passado, você não tinha condição de mudar a forma de pagamento das férias coletivas. O que estava previsto lá, que eu acho até que foi por uma lambança lá de quem fez o texto da medida provisória, mas no final das contas ficou desse jeito,
não se podia fazer a mesma forma de pagamento para a medida provisória, para as férias coletivas, da forma que se fazia para as férias individuais. O que é que tem de diferente? Nas férias individuais, você pode, e isso agora foi restaurado, é uma das novidades da antecipação das férias, você faz o pagamento do valor do salário das férias até o 5º dia útil do mês subsequente à fruição das férias. Ou seja, hoje vou dar férias antecipadas para o meu empregado. Hoje não, né? Vou comunicar hoje porque tem a comunicação de 48 horas. Ele vai entrar de férias no dia 30. Então, ele entra de férias no dia 30, eu tenho até o 5º dia útil de maio para pagar. Entendi. Entendeu? E 1/3 de férias até o dia 20 de dezembro, que é até a data do pagamento da última parcela do 13º salário. E isso, antes, não podia ser feito para as férias coletivas. E agora pode. Agora está expresso lá, na medida provisória 1046, que isso pode ser feito para as férias coletivas. E aí tem um outro detalhe interessante das férias coletivas, que eu fiquei sem entender o que o legislador quis dizer com aquilo ali. Está bem esquisito. Vamos ver como é que vai exportar aí. Que as férias podem ser superiores a 30 dias. Oi? Está lá escrito que as férias coletivas podem ser superiores a 30 dias. Bom, entendi eu que ele quis dizer que ele pode antecipar mais do que um período de férias de uma vez só, num pacote Sim, eu só. fiquei imaginando algo parecido, assim, em vez de dar uma férias. Mas, Só tecnicamente falando, uma, duas, muito 3, 4, 5 juntas, se isso for necessário, né? Pode. Tanto que está lá expresso que isso é aplicável agora também para as férias coletivas. Para você ter uma ideia, em 2020, a gente teve uma empresa que a gente fez antecipação dos funcionários, que já são funcionários mais velhos de casa, já é um pessoal que a gente sabe que não tem um risco assim, de ser demitido, tem uma boa relação com a empresa, a gente tem férias antecipadas até 2022. Nossa, Isso, a gente fez no ano passado. Essa empresa, graças a Deus, ela está funcionando agora. Veio tarde demais a medida. O dono da empresa teve que pegar empréstimo, teve que milagrosamente conseguir o empréstimo, conseguiu se virar. E ele agora juntou não vai várias ajudar. férias? Como é que é? Ele juntou várias férias? Ele juntou várias férias. O ano passado a gente fez uma, e aí, porque o ano passado o período efetivamente totalmente trancado foi de muito tempo. A gente passou 5 meses, até maio. Então, não tinha muito o que fazer. E a suspensão de contrato de trabalho só veio depois. Então, a gente antecipou 2 períodos de férias naquela época. Então, hoje, as empresas que nos escutam aqui, que estejam com essa dificuldade, eles podem fazer essa antecipação do período de férias. Porque a antecipação do período de férias, ela não tem uma consequência que a redução ou a suspensão do contrato de trabalho tem, que é a estabilidade. A estabilidade voltou. Sim. Voltou pelo período que o empregador usufruir dessa medida provisória. E ainda tem um detalhe, porque a galera que usou o ano passado está pagando ainda. Então, quem ainda estiver no tempo ainda da estabilidade, cumprindo a estabilidade, que é o caso, por exemplo, da empresa do meu pai, que ainda está cumprindo um tempo de estabilidade. Como é que acontece? Para o período dessa estabilidade aqui, para essa contagem, entra a nova suspensão do contrato de trabalho e depois volta a contar o restinho do tempo. No caso aqui de exemplo, faltam 2 meses para acabar a estabilidade. Então, ficam mais 2 meses, se ele usasse essa possibilidade agora. Depois desses 120 dias, fica mais os 120 dias seguintes e depois os 2 meses. Olha que bololô. Vai somar um ao outro, não vai, vai somar. Juntar como um grupinho mesmo, vai ali. Não, esses 2 meses estão aqui intercalados, não. E aí tem tanta confusão aí no meio do caminho, porque aí vamos botar lenha na fogueira. Se demite por justa causa o funcionário, como é que desconta essas férias? Justa causa não recebe nada. Como é que faz? Como faz? A lei traz a previsão de pedido de demissão. Se demitir normal, se for opção da empresa, perdeu o dinheiro da antecipação das férias? E aí?
Boa pergunta. Cenas para os próximos capítulos. Olha, tem uma série de listas São aqui. perguntas que, se não estão expressas na lei, a gente só pode conjecturar. Vamos conjecturando. Vamos seguindo aqui a lista que eu vi de principais mudanças, para ver se você ajuda a gente aqui também. Tem também a antecipação e aproveitamento de feriados para compensar saldo em banco de horas. Isso foi feito da primeira vez e está sendo feito novamente? Tá sendo feito novamente. Antecipação dos feriados, mas antes, os feriados não religiosos, eles não eram obrigatórios ao funcionário, tinha que ser negociado, tinha que ser combinado. Agora não, agora todos são obrigatórios. É feriado, você compensa no banco de horas. Isso é óbvio que em acordo com a empresa, mediante acordo. E esse acordo precisa ser feito com o sindicato da categoria ou deve ser feito individualmente? Individualmente. Olha, uma coisa que já veio expressa dessa vez foi que, na outra vez também tinha, mas teve aquela discussão toda, se precisava dar autorização, nos casos, por exemplo, de redução do salário e da suspensão do contrato, ou se precisava de autorização do sindicato. Não, só a comunicação ao sindicato. Entendi. Temos mais aqui, tem uma pergunta, tem aqui, professora Karine Rocha mandando um beijo, dando parabéns pela brilhante convidada, é verdade. E ela pergunta aqui, ó, o que a amiga destacaria de mudanças nas MPs em vigor a partir de hoje? O que achou desse impacto? Achei que vai gerar pouco impacto. Eu fiz até uma pesquisa na minha página do escritório do Instagram, e a maior parte respondeu que não vai mais usar. Ah, é? Tem muitos estados que já estão afrouxando as medidas. Tudo vai voltar. Cara, se a gente vai começar a ter aula, que para mim é um dos pontos mais delicados, a gente vai começar a ter aula na segunda-feira. Sim, mas você acha que essa medida, então, ela não vai ter o impacto que deveria ter? Vão se gastar quase 10 bilhões de reais para ter essa suspensão do contrato de trabalho, enfim, essas questões todas. Você acha que a maioria não vai aderir? Porque a economia ainda está mais miadinha, né? A maioria não digo, mas assim, uma minoria. Não vai ser usada como foi usado o ano passado, não. Porque, bem ou mal, as atividades elas já retornaram, mesmo que parcialmente, mesmo que com um horário reduzido, mas boa parte das atividades já retornou. Salvo as atividades que a gente sabe, até atividades educacionais, eventos educacionais para até 50 pessoas já pode, né? Então, você vê que realmente já houve um afrouxamento. Só parques, essas coisas que ainda não voltaram, nunca voltaram, né? Não sei como estão sobrevivendo, coitados. E essa questão... Os trabalhadores todos desempregados, certamente. Essa questão da suspensão de contrato, redução de jornada, você acha que muita gente não vai usar isso também? Porque, assim... Acho que a redução pode até ser um pouco mais usada, mas eu tenho o sentimento e assim, o que eu ouço dos empresários, o que eu ouço dos trabalhadores, a quantidade de trabalhador que me pergunta, doutora, e assim, você sabe que eu respondo de A a Z, e na lata, para todo mundo, para quem vier perguntar. Doutora, não estou recebendo salário, o que é que eu faço? Eu falei, olha, não tenho o que fazer. Você pode pedir rescisão indireta do seu contrato de trabalho, e a empresa tem que pagar a rescisão completa, ou você entra num acordo e se o empregador não tem condição de pagar. Isso é uma realidade, infelizmente, muito, muito, muito constante. A gente tem ouvinte aqui na linha, vamos saber. Eu tive clientes que me disseram, doutora, eu não tenho dinheiro para pagar o vale no mês anterior. Não tenho dinheiro. Não, tá uma loucura. E agora voltou a funcionar, graças a Deus. Vamos lá que temos ouvinte aqui na linha querendo tirar dúvida. Lorena, tudo bom? Como vai? Tudo bom, Cris? É Lorena. Tudo já. Cris, pergunta a doutora, por favor, porque aqui em casa teve uma celeuma. Eu estou com um aqui, que é home office. Lavando, pisando, passando e tudo mais. Eu quero saber, a doutora, se as empresas são obrigadas a seguir isso. Se ela não quiser
reduzir salário, não quiser seguir isso aí, pode? Obrigado, boa tarde. Janaína, você ouviu tudo? Eu ouvi, mas acho que eu não entendi muito bem. A pessoa está em home office e se a empresa não quiser usar nenhum tipo de benefício, se pode? Pode. Sim. Foi isso mesmo? Isso. Pode. A empresa que, inclusive, está em home office, ela tem outras obrigatoriedades, que isso foi trazido novamente também, porque a previsão do teletrabalho na CLT, ela é muito sequinha, ela não traz uma regulamentação de quem paga o quê, ela deixa a coisa em aberto, deixa a coisa, conforme vocês combinarem aí em contrato, tá valendo. Então, agora, na pandemia, lá na MP 927, tinha essa previsão dos pagamentos e agora voltou, da mesma forma que tinha sido colocada lá. Então, agora, o empregador que determinar que o empregado trabalhe em home office, trabalhe fora das instalações da empresa, ele tem que prover as condições para o empregado fazer isso. E ele não pode demitir o empregado por causa disso e não pode, considera-se tempo à disposição da empresa. Ou seja, tem que pagar salário do mesmo jeito. Então, se o empregado vai para casa e aí, digamos, que precisa de uma máquina de costura em casa e ele não dá uma máquina de costura para a empregada trabalhar, ele vai ter que pagar o salário do mesmo jeito. Se a empregada precisa de um computador, precisa de uma internet, porque lá na casa dela não tem internet, e a empresa não quer pagar, tempo à disposição da empresa. Entendi. Tem tanta pergunta aqui, tem tantos pontos. Você só tocou no comecinho do home office, que a gente vai falar também. Tem já pergunta de Sandro, que eu vou fazer, mas já está na hora do intervalo, então você só vai responder na volta, viu? Que é o seguinte: se o funcionário se negar a assinar a redução salarial, poderá sofrer alguma penalidade. Fica aqui para dar o gostinho para o segundo bloco, viu? Não sai daí, Janaína, nem você que está ouvindo a gente. A gente vai ali na redação conversar com Luciana Freire, que ela tem as informações do trânsito aqui em Salvador. Intervalo, de volta. O trânsito na metrópole. Olá, boa tarde a todos os ouvintes daqui da Rádio Metrópole. O trânsito na cidade tem alguns pontos lentos no momento, mas é por causa do fluxo de veículos mesmo. O mais complicado é a região do Iguatemi, para quem vem do Itaigara e também para quem vem do Bonocô. Além disso, o trânsito lento na Avenida Tancredo Neves, sentido Orla, também na Avenida Ademar de Barros e na Avenida Dom João VI, em Brotas. Desde as 7 horas da manhã até o momento, a Transalvador registrou oficialmente 6 acidentes que deixaram 5 feridos. Luciana Freire para o Metrópole Serviço. Metrópole Serviço. A rádio da cidade, Metrópole FM. Venha de nota Enem ou vestibular também e tenha bolsa de 60% a 100% para todo curso na Rede UniFTC. E sua nota Enem a partir de 2010 também está valendo. Não tem nota? Faça o vestibular online e garanta a bolsa do mesmo jeito. A UniFTC te dá essa força com a primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Regulamento no site. Não perca tempo e inscreva-se agora em vestibular.uniftc.edu.br. É a UniFTC, com você pelo seu futuro. Seu Carlos é um dos 20 mil beneficiados com o auxílio de R$ 270 para trabalhadores informais que ficaram sem renda. Eu fiquei alegre, fui logo pro mercado. Poxa, andava uma amarela, fica alegre. Quando eu faço as compras, aí eu abro armário aqui, minhas comprinhas assim, uma bolachinha que me craque, meu feijão, meu arroz, meu macarrão, meu leitinho. Fiquei alegre, dormindo alegre, graças a Deus tem um alimento para comer em casa. Em tempos tão difíceis, é bom saber que você pode contar com a Prefeitura. Prefeitura de Salvador. A Oftalmoclin tem um recado importante para você. Com a palavra, Dr. Frederico Faisal. Olá, como estão o cuidado com você e seus olhos? Turvação progressiva da visão, principalmente após os 60 anos, pode ser um sinal de catarata, que se não tratada, pode evoluir. Fique atento. Entendido, doutor. A Oftalmoclin segue as normas de prevenção à Covid-19 para você cuidar da saúde ocular quando precisar. Não é mesmo, equipe? Cuide-se e conte com o nosso cuidado. Oftalmoclin, Barris e Vilas, 3328-9100. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimento de canal, harmonização facial, faceta em resina e sorriso gengival para os seus cursos. Informações pelo WhatsApp 99684-9438.
Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Você que é anunciante, sabe que agência de publicidade não é tudo igual. Quem tem o certificado do SEMP está comprometido com a qualificação técnica e ética. Escolher uma agência certificada é escolher a arte e a técnica aplicada aos investimentos. É escolher os melhores negócios e resultados. É melhor para os anunciantes, é melhor para os veículos, é melhor para todos. Escolha uma agência certificada. Saiba mais em semp.com.br. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento. Ou porque mantém as características originais do veículo. Ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo: colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora a sua visita. 3379-8001. Plantão do Empreendedorismo, com a SIC Consultoria e Gestão. Atenção, microempreendedor individual. Sabia que não basta uma boa ideia para ser um bom empreendedor? Olá, sou Kessia Nayane, CEO da SIC Consultoria e Gestão. E vou dar 3 dicas importantes para você se tornar um MEI de sucesso. A primeira dica: conheça bem qual é o seu negócio e planeje suas metas. A segunda: pague em dia sua tributação mensal, evite sanções, multas e juros para o seu CNPJ. E a terceira: conheça a legislação da sua cidade, para evitar impedimentos legais na prestação dos seus serviços. Até o próximo Plantão do Empreendedorismo. Tchau, tchau! Quer participar de licitações? Fale com a SIC Consultoria e Gestão. WhatsApp 71996278132. Instagram e Facebook @sic.consultoria e gestão. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. Estamos de volta aqui com Metrópole Serviço. Hoje, dia 28 de abril, quarta-feira. Você pode e deve ligar para cá, viu? 3505-5000, telefone aqui da rádio. Caio Handley atende, coloca você no ar, tá aqui com a gente. Você ainda conversa com ele, viu? Também tem o WhatsApp 981553258. Manda mensagem para cá. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Isso significa que você vai poder rever toda essa entrevista aqui. Que a gente está batendo um papo com Janaína Bastos, advogada, trabalhista, professora. Ela está ensinando e tirando as dúvidas aqui da gente dessa medida provisória, que é nova, mas é uma reedição de uma antiga, assim, vamos dizer que é uma reedição. Estou usando uma palavra que não é adequada, mas vai funcionar para a gente entender. No final do primeiro bloco, teve uma pergunta de Sandro, que ficou aqui, e a gente começa com ela, que é o seguinte: se o funcionário se negar a assinar a redução salarial, ele poderá sofrer alguma penalidade? Agora não estou lhe ouvindo. Está saindo, acho que você deixou mudo, sem querer. Vamos ver aí o que foi que aconteceu, que eu estou vendo... Você mexeu, você tinha deixado mudo. É isso aí, estava mudo mesmo. Já conheço. Não, acordo é acordo. Então, quando um não quer, 2 não brigam. Se o empregado não quiser o acordo, não tem acordo. E ele não pode ser penalizado por isso. Mas olha, sejamos coerentes. Apesar de a gente saber que não é uma situação fácil para o trabalhador, como é que ele vai pagar o salário com uma empresa fechada? Mas essa redução salarial, se ele não quiser assinar, e se o sindicato dele tiver feito esse acordo, ele é obrigado a assinar? Se o sindicato tiver regulamentado, sim. Se o sindicato tiver... Porque aí o acordo, quando é feito pelo sindicato, o acordo coletivo é votado e aí ele submete todos os empregados daquela empresa. É uma situação diferente. Isso. Porque tem muita gente com essa dúvida, que teve esse acordo feito pelo sindicato e teve que assinar. A gente tem ouvinte aqui, Mário, na linha 1. Tudo bom? Como vai? Caiu? Caio Hadley, você derrubou o Mário? É isso? Não acredito nisso. Mas a gente volta, que a gente tem muitas perguntas aqui.
Eu queria também saber o seguinte, começar nesse bloco falando, que a gente ainda não falou, que essa medida provisória retoma acordos para redução salarial e suspensão de contratos. E aí a gente vai lembrar daqueles percentuaizinhos, 25, 50, 70, vai funcionar da mesma forma? Vai funcionar da mesma forma. O que muda agora são as faixas de remuneração, né? Que nós tivemos modificação no valor do salário mínimo. Então, a primeira faixa começa para os funcionários que recebem até R$ 3.300, de um salário mínimo a R$ 3.300, mas continuam com aquelas mesmas faixas, continuam com os mesmos percentuais de redução. Isso não foi modificado. Então, vamos relembrar, né, para quem não participou ou não lembra mais, assim como eu. Quando você reduz em 25% a jornada de trabalho, você tem que reduzir a jornada, é só o salário? Como é que funciona isso? Não, a redução é proporcional. A redução é proporcional do salário e da jornada. E uma coisa importante é que, por exemplo, o empregado que esteja com uma jornada reduzida, ele não pode trabalhar o dia todo. É infração da empresa se a empresa faz a redução de salário e deixa o funcionário trabalhando por um período maior. Então, se há redução, por exemplo, de 50%, ele só pode trabalhar meio turno. Fato. Ou a quantidade de horas, digamos, são 44 horas semanais, pode trabalhar 22 horas na semana. Pode trabalhar um dia sim, um dia não. Isso foi uma estratégia muito usada pelas empresas para até economizar no deslocamento, no transporte. Mas isso tem que ser respeitado. É isso. Durante esse período que não tinha nova reedição da medida provisória, quer dizer, é a nova medida provisória, muita gente fez acordos com os sindicatos, fizeram valer essa negociação e diminuíram, né? Olha, você trabalha um dia, não trabalha o outro, e vou pagar proporcional a isso. A diferença agora é que esse outra metade, no caso, vamos continuar com o exemplo de 50%, quem vai pagar é o governo, é isso? Isso, exato. A empresa paga metade e o governo paga a outra metade. Exatamente assim. Que aí, na verdade, o empregador tem a facilidade de poder continuar com o empregado, ter essa redução, e o empregado recebe. Porque quando tinha acordo, ele não recebia nada, ele recebia só a metade. Exatamente. E como é que o empregado tem que fazer isso? Novamente, eu vou só relembrar que da hora tá vindo os flashes da outra medida provisória. Ele precisa sentar, fazer aquele acordinho de novo, mandar para o Ministério da Economia. Direitinho, que pode ser feito através da via eletrônica, não tem problema. E ele deve, dessa vez, estar lá expresso na medida provisória, que ele tem que já indicar a conta que ele vai receber. Tem que ser feito com uma comunicação ao Ministério da Economia, do mesmo jeito que era feito o ano passado. E essa comunicação ela tem que ser feita no prazo de 10 dias, assim como a comunicação ao sindicato da categoria, só comunicação, que aquele acordo foi feito. Sim. E aí, se a empresa descumpre esse prazo de comunicação, aí a empresa fica responsável pelo pagamento dos salários daquele período que ela não comunicou. Entendi. Acho que nosso ouvinte voltou, é isso? Mário está na linha 1. Tudo bom? Como vai? Eu gostaria do pouquinho. Boa tarde, tudo bom? Eu gostaria de comentar em relação ao que o trabalhador tem direito ao recebimento. Obrigado. Só, Caio, aumentar um pouquinho aqui, porque eu não estou ouvindo. Caio Hadley? Aumenta um pouquinho. Se o trabalhador tem direito ao recebimento, se tem alguma mudança. Obrigado. Eu não entendi. Nem eu. Mário está na linha ainda? Não está na linha. Mário, ligue de novo, porque realmente ficou muito baixinho pra gente. E eu não entendi, não. Um pouco. Ele está na linha ainda? Não. Vamos ver se ele volta aqui pra gente falar novamente. Tem outro ouvinte, é isso? Caio. Não, caiu. Caiu. Essa brincadeira vai ficar... Não, agora tá aqui de novo. Não, outro ouvinte. Vamos ver quem é. Tudo bom? Tudo bem, Cris. Soares? É ele? Já conheci pelo... Tudo bem, Cris? Como vai? Que prazer. Vou bem, graças a Deus. Eu queria tirar uma dúvida com a doutora aí. Sim. A respeito de uma coisa que eu não
estou ouvindo falar há muito tempo, que é a respeito do anuênio e de quinquênio. Antigamente, tinha o trabalhador completasse 5 anos, ele recebia 5%, né, sobre o salário, né, como quinquênio. E daí para frente, a cada ano, ele começava a acumular 1% a cada ano trabalhado. Isso existe, isso é obrigatoriedade do empregador ainda pagar anuênio e quinquênio. E se, por exemplo, eu recebo 15% de quinquênio, 15 anos trabalhado na empresa, aí saio dessa empresa, esses 15%, ele fica válido para acumular na minha aposentadoria ou ele é encerrado com a minha demissão dessa empresa? Aí começa a contar 1% na próxima empresa. Ele é cumulativo ou não existe mais esse sistema de anuênio e quinquênios? Uma boa tarde. Obrigada, Soares. Vamos lá. Boa tarde. Na verdade, isso são previsões que são trazidas nas convenções coletivas da categoria. Então, quando a convenção traz essa previsão, isso fica vigente. Quando não traz, não é mais um direito que ele permanece vigente depois que a convenção coletiva cai. Porque depois da reforma trabalhista de 2017, a convenção coletiva, quando ela perde validade, aqueles direitos que estavam no contrato de trabalho por causa da convenção coletiva, eles deixam de existir. Entendi. E, na verdade, ele não consegue, ele não leva isso adiante. Exatamente. Pronto. Continuamos aqui, porque continuamos com várias perguntas, e a gente está falando dessa mudança na medida provisória. Agora sim, voltou? Mário? Não, outro ouvinte. Vários ouvintes, adoro quando eles ligam. Quem está falando? Alô? Alô, Soraya? Sim. Oi, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Então, eu tenho uma dúvida. Eu trabalho num restaurante, né? E com a pandemia, o mês de março a gente não recebeu salário porque, né, a gente não estava trabalhando. E a gente não recebeu, mas a carteira não deu baixa, a gente ficou em casa, enfim. E agora com a volta, né, os bares voltou a abrir, e aí a gente está trabalhando um dia sim e outro não. E o salário foi reduzido a 50%. Eu quero saber se isso é correto ou não. Janaína. Ouvi direito. Eu acho que é exatamente aquela questão que a gente estava falando, que eu dei de exemplo antes, que está acontecendo e tem muita gente nessa situação, que houve um acordo dos sindicatos, não sei se no caso dela, que é de restaurante, que trabalha em restaurante, que possibilitou que o empregador ele reduzisse a jornada e reduzisse o valor do salário. Vamos dizer, ela quer primeiro saber que se isso é ok, pode ser feito isso. E eu já vou adiantar a pergunta para frente, pode ser feito isso, está sendo feito. A empresa, o restaurante com qual ela trabalha, pode agora usufruir dessa medida provisória e passar a incluir ela para receber os outros 50% através do governo? Pode. Na verdade, eu fiquei sem entender direito o que ela... Eu acho que foi em relação ao que a gente estava conversando. Pode, o sindicato, o acordo que o sindicato faz, ele tem uma norma prevista aqui na MP de que, por exemplo, se eu tenho essa medida provisória e tem um acordo coletivo posterior, vai prevalecer a norma que for mais favorável para o empregado. Entendi. E a empresa precisa fazer. Ou eu entendi errado a pergunta? Não, é isso. O que eu entendi também foi isso, porque o comecinho estava um pouquinho baixo. Mas pelo que eu entendi e pelo que eu tenho ouvido de muita gente falando aqui, os ouvintes trazendo, eu acho que é esse exemplo. E agora a empresa, o restaurante pode agora entrar novamente, mandar tudo direitinho e colocar ela como uma redução de jornada, já recebendo os 50%, que ela está trabalhando metade. Ele diz até aqui, corrigindo, no parágrafo 6º aqui do artigo 12 da MP, ele diz, quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, eles prevalecerão sobre a negociação coletiva. E diz mais, que a partir
quando tem uma convenção, a partir da data em vigor da convenção coletiva ou acordo coletivo, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva, no que não conflitarem, elas prevalecem sobre as condições estabelecidas no acordo individual. Então, o acordo individual ele vai prevalecer quando ele for mais favorável ao trabalhador sobre a negociação coletiva. Essa mudança agora da redução da jornada com a medida provisória passa a valer o acordo individual? Passa a valer o acordo individual que for mais favorável. Por exemplo, eu fiz acordos coletivos aqui em que nós tínhamos a redução da jornada e a redução do salário sem qualquer outro tipo de benefício. Então, agora, esse acordo individual, ele é melhor, porque o governo faz o pagamento dessa diferença. Então, esse acordo agora, ele prevalece sobre o acordo coletivo que eu fiz. E é automático? Ela precisa se preocupar? Ela tem que cobrar do empregador? É automático porque está previsto na lei. A medida provisória é lei. Então, ela está resguardada. O acordo individual que foi celebrado com a empresa tramita lá, dá entrada no benefício emergencial para o recebimento, automaticamente ela vai receber e fica, digamos assim, perde a validade no que conflitar, né? Porque o acordo coletivo normalmente tem outras previsões também, tem outras situações, fica prevalecendo o acordo individual. Mário, nosso ouvinte, voltou aqui. Vamos escutar ele bem alto e devagar. Mário, fale devagar para ele entender. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Eu gostaria de argumentar em relação ao que o trabalhador vai ter direito se houver alguma mudança, recebimento. Pronto, entendi. O PIS, teve alguma mudança? Não. O FGTS teve, né? O FGTS teve, na verdade, do pagamento. O pagamento do FGTS foi postergado. É isso. As competências de maio até julho. Isso. De abril a julho, aliás, né? As que vencem de abril a agosto. O que significa isso na prática, tanto para quem emprega quanto para o empregado? Na prática, o trabalhador não vai ver o depósito dele lá, porque a empresa está com prazo para pagar, sem multas, sem juros, sem nada. E a empresa tem que fazer a comunicação lá nos meios corretos para informar que deseja essa postergação, esse diferimento do pagamento, para que não incida multa e juros. Se ela não comunicar, aí entra multa, juros normal e toda a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho, de tudo isso. E lembrando que isso não serve para as competências de janeiro, fevereiro e março. Só de agora em diante. Isso está expresso lá na MP. Mas ele não deixa de ser pago. Não, ele não deixa de ser pago. Ele vai ser parcelado em 4 vezes a partir de setembro, se não me engano. Mas ele vai ser pago. Não está sendo anistiado, não. Isso, é isso que eu queria saber. Não. A gente está chegando no fim do programa, mas eu ainda quero falar um pouquinho sobre trabalho em casa. Mudou porque tem umas medidas, tem umas novidades aí, né? Tem umas novidades. E o que agora mudou do trabalho em casa é que não pode ser retirado, porque tinha discussão, se pode tirar como é o nome daquilo? Agora me fugiu também, vamos ver. O auxílio alimentação, vale alimentação sim. E o vale transporte. Não, tem esses hora que foge. Não podem ser retirados. Tem hora que foge, que é uma loucura. Não pode ser retirado. Não. É que é uma questão até bem discutida. Quando assim, a pessoa falta, ela pode ser descontada desse auxílio alimentação, não pode? Normalmente, sim. Tem uma discussão grande sobre isso. Você sabe que auxílio alimentação, ele é regulamentado pelas convenções coletivas. Só é obrigatório quando há na convenção coletiva a previsão. Então, necessariamente não vai ser obrigatório se não tiver lá a previsão. Se a empresa dá, ele se torna obrigatório. Quando você tem regulamento interno de empresa, contrato de trabalho específico que traz esse tipo de previsão espontânea, traz esse tipo de benefício, isso vem regulamentado. Mas assim,
A CLT, desde 2017, já colocou que a alimentação ela não integra o salário, então ela tem característica indenizatória. O Vale Transporte, pela própria lei do Vale Transporte, tem, que ela é de natureza indenizatória. Ela indeniza um gasto que o empregado teve. Pela letra fria da lei, você não precisa dar Vale Transporte. Se o empregado não vai trabalhar, se o empregado faltou, você desconta o Vale Transporte. Entendi. E aí, nessa do teletrabalho ainda, eu tô vendo aqui que foi liberado para estagiários e aprendizes, não era antes? Agora, não, antes era para estagiário, não, a redução do contrato de trabalho não se aplica a estagiário. Não, o trabalho em casa. O teletrabalho já era permitido para estagiários, sim, estagiários e aprendizes. Já podia, ele novamente confirmou que novamente pode. foi permitido. Muito bem. Senão a gente perdido, a gente não conseguiria ter estagiário, todos os estagiários estariam demitidos ou então teriam sido pagos, enfim. Olha, tem tanta dúvida aqui sobre essa nova medida provisória que tem a carinha da outra. Sabia? Eu fiz um presentinho para todo mundo. Sim. Que eu vou deixar disponível. Eu fiz um e-book explicativo com todas as mudanças, com tudo que rolou por aí nessas medidas provisórias, nessas coisas desse enfrentamento, porque eu sei que as pessoas vão realmente ficar em dúvida, eu sei que é uma dor muito grande da população, então não dá para fazer errado simplesmente por falta de conhecimento. Então, quem desejar, entra no meu site e baixa o e-book, que eu vou disponibilizar assim que acabar a entrevista. Que bacana. Vou lá ler também. Estou tentando disponibilizar no meu Instagram também, mas ainda não consegui resposta aqui da minha equipe se eu vou conseguir ou não. Mas vai estar no meu site daqui a pouquinho. Na hora que eu terminar a entrevista, eu jogo no site. O Instagram, inclusive, está aparecendo aqui embaixo de você, quem está vendo pelo YouTube. Aliás, você tem fã-clube aqui, depois você olha. Né? Depois você olha lá que você tem fã-clube aqui, gente dizendo que seu cabelo está lindo e tal. Ai, calma. Tá vendo? Tá pensando aqui. Janaína, que bom, que bom. São que deu sempre tempo. muito carinhosos. Não, eles são sinceros, assim como eles são todos sinceros, e é verdade. A gente não engana amigo de jeito nenhum. Já anunciou aqui que vai estar lá na bio do meu Instagram, então pode ir lá. Pronto, tá lá o Instagram, tudo direitinho. Vai colocar, você dá uma olhada agora, no YouTube aqui ele da Rádio Metrópole, agora. vai ver lá qual é o Instagram de Janaína, que a gente tem que fazer um caminho também, né? Claro. E aí, você vai ver todas, tirar essas dúvidas, manda para cá também. A gente quer muito ajudar, eu também quero entender tudo novamente. Do escritório também, que é @JanaínaBastosAdvocacia, que lá eu falo, porque o meu de professor eu falo para os advogados, né? No Janaína Bastos Advocacia, a linguagem é mais popular. Pronto. Todo mundo vai entender tudo. Janaína, muito obrigada. Vou deixar nos 2 lugares. Mas acabou mesmo o nosso tempo. O Caio Hadley vai me matar. É tão importante esse assunto, Zé. Dá uma colher de chá aí. Mas foi bom que a gente conseguiu trazer no dia aqui, combinado, no que surgisse, a gente conseguiu aqui. E foi... Você esperava que fosse hoje? Não. Nem eu, assim, a gente estava esperando, já tinha uns 15 dias, aí 20 dias atrás, vai ser essa semana, talvez. Não, tem meses, já tem 2 meses que estão falando vai ser, e não é nunca. Então, eu já tinha perdido as esperanças, já tinha dito não, isso é cabeça de bacalhau, não vai ter não. Encontramos a cabeça de bacalhau. Janaína, muito obrigada, vamos brigar comigo. Eu estava fazendo uma live e aí me falaram no meio da live, vai sair a medida. Eu passei a noite acordado esperando a medida sair, na hora que saiu eu peguei. Que bom que você está aqui com a gente ajudando a fazer o Metrópole Serviço. Um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, minha amiga. Um beijo a todos os ouvintes que são sempre muito carinhosos. Um beijo ao Medrado, que arrebentou na pergunta hoje. Um beijo pro Zé também. Show. E aí você manda, se tiver alguma dúvida, manda para cá. Eu vou mandando aqui para a Janaína também para tirar algumas. Então, não fique... Eu já facilitei. Hoje ninguém vai ter dúvida. Porque hoje entra no e-book, lê, tá tudo explicadinho. Muito bem. Um beijo. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. A gente fica por aqui. O Metrópole Serviço hoje, quarta-feira. Agora vem Stephanie Surdic com o Metrópole Saúde. Não percam. Fiquem aí. Um beijo.
Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Metrópole Serviço. Oferecimento: você nasceu para fazer medicina. A rede UniFTC